entender e avançar numa outra glândula, que vai ser interessante pelo trabalho que a gente vai fazer hoje no CRIA. E eu quero que vocês compreendam o seguinte. Então, novamente, vamos ter lá essa perspectiva do número 6, que reconhece a realidade. Então, nós fazemos um frame da realidade a partir do número 6. Intuição é reconhecer a realidade tal como ela é, sem querer pôr nem tirar nada, e acolher essa realidade, aí sustentado pelo 4, acolher essa realidade, abertura para a vida, essa abertura que pode se abrir completamente para receber a vida da forma como ela se apresenta e depois encaminhar os processos ali para as mentes. Há outras formas desse processo acontecer. Na última aula nós falamos um pouco da velocidade da mente negativa, de como ela já assume o processo de proteção, mandando o estímulo de sobrevivência e ativando ali a suprarrenal, mas agora a gente vai fazer um outro caminho aqui de algo que nós comentamos já no ano passado. Nós falamos muito no ano passado daquela lógica do 2 e do 3 e do 1 e do 4, e falamos em um momento, eu lembro lá que a gente comentou do número 3, sobre um tipo de felicidade sem razão que pode surgir do número 3. E aqui também eu quero preparar um pouco o terreno para algo que a gente vai falar mais ali para frente ainda, daquela relação que eu já comentei que nós vamos conversar, do 6, do 3 e do 9, como que esses números se relacionam, mas hoje a gente vai começar a criar uma base para poder falar disso, dessa relação do 6 com o 3 principalmente. Aqui nós vamos entender então essa percepção do número 6, da intuição, da realidade. Então ela percebe a realidade e como que a mente positiva se relaciona com essa realidade apresentada. Quais são as possibilidades dela se relacionar com isso, via sistema glandular, porque nós estamos aqui falando de glândula pituitária, sobre o comando da glândula pituitária, e todas as outras glândulas estão sobre o comando da glândula pituitária. Então, se num primeiro momento a glândula pituitária estiver defasada, todas as outras, inevitavelmente, já estarão defasadas também, porque elas estão sem o comando, sem o gerenciamento total desse sistema. Principalmente o sistema endócrino. Nós comentamos lá, tem o sistema endócrino e o exócrino, né? Então o endócrino é aquele que lança coisas para dentro do sistema. Resumimos isso nos hormônios, traduzimos esses hormônios como impulsos propulsores de ação, né? De força, que são a mesma característica do prana circulando nos nadis, nos canais energéticos. Nós fizemos essa conexão lá. E essa glândula pituitária comandando todas as outras, se ela está em funcionamento, ótimo, temos um ponto positivo aqui, mas aí nós podemos ter a defasagem nas outras glândulas, tá? Que inevitavelmente também, se tem uma glândula que não está funcionando adequadamente, a chance da glândula pituitária também não estar funcionando é alta, porque uma meio que depende da outra. Então você estará com a glândula pituitária no alto grau de funcionamento quando todo o teu sistema glandular estiver funcionando também adequadamente. Mas nós temos ali, depois da glândula pituitária, a defasagem nas glândulas próprias, então em cada uma delas. Seja lá, como nós falamos, na suprarrenal, seja testículos e ovário, seja no pâncreas, que eu quero hoje trazer um pouco pra gente, timo, tireoide, paratireoide e glândula pituitária propriamente dita. Então, nesse contexto aqui, nós estamos considerando o seguinte, para a gente falar de pâncreas, que eu quero fazer essa ponte aqui entre glândula pituitária hoje e pâncreas, para que nós possamos entender uma característica interessante que nós vamos chegar nela já e vocês vão entender o que a gente vai trabalhar hoje. O pâncreas, então, está sendo governado aqui pelo Manipura e, de alguma forma, se relaciona, então, com a mente positiva. Como eu disse, o número 3, ele tem uma tendência, né, ele estaria apto a ter uma condição, quando muito vitalizado, né, bem vitalizado, no sentido positivo disso, a surgir daí, nascer daí, uma felicidade sem sentido. Mas quando não surge isso, então o que nós temos ali com esse complexo ali? O número 3, ele estaria apto, por exemplo, a ver o núcleo luminoso em cada contexto, seja em cada pessoa ou seja em cada contexto e situação da vida. Então o número 3, ele tem como característica, quando vitalizado, reconhecer o núcleo de luminosidade, ou seja, aquela possibilidade da luz brotar em cada um ou em cada contexto, de cada situação, de cada momento da sua vida. É o número 3 que é responsável por isso, de ver essa possibilidade da luminosidade em cada local. Quando isso não ocorre, quando não percebe essa luminosidade e não sente que há essa luminosidade, o que vai começar a acontecer com a mente positiva? Ela pode agir de duas formas ali depois desse processo. Então, número 6, mandou um frame da realidade. O número 3 está em defasagem, não conseguiu compreender a realidade, não viu
um núcleo luminoso em cada possibilidade que ele estava vendo, e daí surgem duas possibilidades. Ou esse número 3 ele vai se conformar, no sentido pejorativo da conformação, ele vai achar, ok, a vida é isso aí mesmo e se conforma. Algo como nós poderíamos já ter trabalhado lá quando falamos do Schopenhauer e essa possibilidade de ver a vida como sendo sofrimento e simplesmente isso. Mas um conformismo que depois lá numa última instância pode levar a um vitimismo, mas nós já chegamos lá. Então essa é uma primeira atitude da mente positiva diante da vida, se conformar e não querer mudar nada. Então ela se deforma porque ela não sente que pode agir na vida, então ela se conforma. Né? Ou ela se inconforma, é uma outra possibilidade, ou ela se conforma ou ela se inconforma. Ela pode se inconformar aqui também de duas maneiras. Se ela está vendo essa luminosidade, essa possibilidade da luz em cada pessoa, em cada contexto, ela vai se inconformar para transformar. Então essa é uma boa inconformação. Quando você sente que você está inconformado para transformar. Você sente que é possível transformar porque você vê a possibilidade da luz em cada contexto. Certo? Essa é uma boa inconformação. É uma análise crítica que pode se inconformar para transformar. Mas aí o que surge daí é a transformação. Ou ela se inconforma para recusar. E é nesse ponto que eu quero tocar aqui com a gente hoje. Dentro dessa atitude de inconformação, mas de recusa. E essa recusa vai ganhando força, porque veja o que acontece. Quando você vê uma situação e aí você não vê a possibilidade luminosa daquela situação, e você fica num alto grau de inconformidade, e aí você começa a negar aquela realidade, como se ela não quisesse existir ou como se você pudesse, em alguma instância, promover um ato em que aquela realidade deixasse de existir, mas pela inconformidade da recusa, não da transformação. Tá? É importante fazer essa distinção. E o que surge daí? Quando você recusa uma situação ou uma pessoa, pode ser uma pessoa, pode ser um contexto da sua vida, e nessa recusa você gostaria que essa situação não existisse, porque você não percebe uma possibilidade luminosa daquela situação ou daquela pessoa, e você gostaria que aquilo não existisse mais, você queria que isso sumisse da sua vida. O que é exatamente esse sentimento? Raiva. Raiva, poderíamos traduzir raiva assim. Raiva é um contexto na nossa vida, uma pessoa na nossa vida, em que nós não temos a capacidade de lidar, ou não sabemos, ou não encontramos, ou não podemos reconhecer essa luminosidade, ou seja, essa chance de perceber o divino, e aí essa conexão com o número 6, mas que o 3 é responsável por perceber a luz, essa possibilidade de ação em cada um e uma ação divina, conectando com o 6. Não percebe essa possibilidade e aí você tem raiva, e a raiva é uma necessidade de arrancar aquela situação da sua vida o mais rápido possível, fingindo que ela nunca tenha existido. Não é isso que é raiva? A gente tem uma vontade de tirar isso da vida e fingir que aquilo nunca mais tenha existido. É uma recusa, é uma inconformidade a partir de uma recusa. Isso no nível, então, estamos falando da mente positiva. Mas agora, o que o pâncreas tem a ver com isso? Então, o pâncreas, ele, dentro das glândulas, ele seria uma glândula mista, porque ele pode trabalhar de forma endócrina ou exócrina. Quando ele está trabalhando de forma endócrina, ele está lidando principalmente ali com a insulina, certo? Veja que interessante, como essas coisas não são por acaso. O pâncreas está lidando com a insulina. E, na vida, há um nível médio de doçura em cada instante, em cada momento. E que é necessário perceber essa doçura em cada contexto, em cada momento da vida, em cada pessoa. A nossa incapacidade de reconhecer esta doçura na vida, e a vida como sendo doce, um doce é algo que é prazeroso, uma felicidade que surge daí pelo prazer do doce, né? Poderíamos fazer uma analogia nesse sentido. A gente não reconhece essa doçura em cada pessoa, em cada contexto. O que acontece com a glândula? Ela cria uma disfunção nessa produção ou nesse reconhecimento da doçura. Né? E aí a gente teria na última ponta lá um quadro de patologia, a diabetes. Então teríamos na última ponta, a partir dessa disfunção, da não reconhecimento do núcleo de luminosidade em cada contexto, a nossa falta de interpretação e falta de reconhecimento da doçura, uma condição de patologia no pâncreas. E quando o pâncreas está doente, o que normalmente acontece com ele? Uma pancreatite. Então, sempre que há esse it, né, no fim das doenças, significa inflamação. E sem inflamação é fogo. E fogo na inflamação, o que é?
raiva reprimida. Então, a qualidade de raiva reprimida no nosso sistema vai impedir que a gente reconheça a realidade que é proposta pelo número 6, um estímulo que é enviado pela glândula pituitária, e que, se não há esse reconhecimento da doçura na vida, essa capacidade de acolher a vida sem recusá-la, a partir do 3, você ocorre uma disfunção glandular, uma disfunção hormonal, e você tem problemas relacionados a essa doçura da vida. E veja que interessante, porque o pâncreas, se nesse sentido ele regula a insulina no sistema endócrino, no sistema exócrino ele manda substâncias para o estômago poder digerir as coisas. Veja que interessante, e aí ele não digere, você não manda substâncias necessárias para digerir a vida, você não tem a capacidade de digerir a vida. E raiva é a nossa incapacidade de digerir, de absorver aquela situação tal como ela é e poder acolher aquela situação e transformá-la a partir desse núcleo luminoso. E olha que interessante também, porque no nível que nós comentamos ontem não, na última aula, sobre a suprarrenal, uma alta quantidade, né, um alto nível de estresse no nosso sistema também deixa o nosso ambiente ali digestivo, principalmente o estômago, ácido, promovendo uma maior possibilidade de doenças também e de falta de assimilação e de digestão da vida. Então veja que interessante, quando a nossa realidade não é percebida, ou ela é percebida e ela não tem o seu suporte nas outras glândulas, que correspondem também aos chakras, que correspondem também aos campos da consciência, e ela não tem esse suporte para acolher aquilo que ela recebe, nós vamos tendo impactos no nosso sistema glandular, e nesse caso, especialmente da raiva, nós temos uma relevância alta, o pâncreas, e essa possibilidade de encontrar a doçura em cada contexto, em cada momento da vida, e a gente não consegue perceber isso. Então veja como é significativo essa conexão do sistema glandular e esse comando. Tá? Agora, se você trabalha na sua glândula pituitária, há uma possibilidade de você criar um estímulo nas outras glândulas e puxá-las para uma harmonia, vamos assim dizer. Então, quando você cria um estímulo na glândula pituitária, inevitavelmente você convoca todas as outras glândulas para vir para uma harmonia, meio que na força mesmo, assim, de intensidade, de magnetismo, tá? Como se você elevasse a altura da glândula pituitária, a sutileza dela, e as outras precisam acompanhar para que o sistema inteiro possa funcionar nessa harmonia.